Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Primeiro Plano e hoje a gente vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes da semana para você ficar bem informado. Então se prepare, porque o Primeiro Plano está no ar. Os estudantes já retornaram para a sala de aula. Fim de férias nas escolas e nas paróquias também, viu? Muitas turmas de catequese já iniciam as atividades. A repórter Ana Luísa Abreu traz agora para a gente uma matéria muito especial que fala sobre o quanto os estudos bíblicos também são importantes e a gente vai ver agora. E o meu coração deseja te encontrar. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens, adultos e idosos, que compreende especialmente o ensino católico, com o objetivo de iniciar essas pessoas na plenitude da vida cristã. Há quase um ano, a Luciana é responsável pela coordenação pastoral catequética da Paróquia Divino Pai Eterno e sabe na prática a grandeza desse momento para quem vivencia com o coração aberto. Nós temos mais de 1000 catequizandos aqui na nossa paróquia, de diferentes idades. Nós temos crianças desde a partir dos 5 anos até os idosos, que aí é 60, 70 idade que a pessoa sentiu o desejo de ter os sacramentos. Então, a Arquidiocese, a partir do ano passado, com a Assembleia Arquidiocesana, definiu que a metodologia da catequese é a de iniciação à vida cristã. Então, nós vamos buscar realizar os sacramentos de forma harmônica e comunitária para todas essas pessoas. A catequese gira em torno de 4 pilares fundamentais: o credo, os sacramentos da fé, a moral baseada nos 10 mandamentos e a vida de oração. Mas os catequistas das diferentes igrejas seguem à risca um planejamento que é alinhado com o calendário cristão de cada ano. Temos todo um planejamento semestral que vai pontuar quais temas serão trabalhados. Em cada tema nós seguimos o ano litúrgico, não pode, por exemplo, ensinar coisa do Natal na época da Quaresma, então todos os encontros têm que seguir o ano litúrgico. Além disso, há um planejamento tem um material didático, mas tem um planejamento. Aqui a gente trabalha com tais pontos e esse planejar, ele também está relacionado com a metodologia da iniciação à vida cristã, que busca a Lexio Divina. A Paróquia Divino Pai Eterno integra 7 regiões pastorais e 36 comunidades, sendo uma das maiores do estado de Goiás. A Ana Maria faz parte da região Menino Jesus e se sente feliz em ver tantas pessoas que desejam crescer na fé a cada dia. Antes de ser catequista, eu fiz parte de um projeto de jovens do Compromisso e logo eu recebi esse convite, de fazer parte dessa missão. E hoje eu sou coordenadora da região Menino Jesus, que a paróquia é muito grande, nós temos várias regiões e uma delas eu coordeno, onde tem 3 capelas, que é a Capela Menino Jesus, Capela São Geraldo e a Capela São Vicente, onde é a minha comunidade. As inscrições para a catequese estão abertas e podem ser realizadas facilmente. Nas 36 comunidades, você pode ir esse final de semana, tanto sábado, domingo, ou lá na Secretaria Paroquial, ao lado da Igreja Matriz, fazer as inscrições, é gratuito. Você tem que levar cópia do documento de identidade da criança ou do adulto, comprovante de batismo e comprovante de endereço. A partir do mês de fevereiro, todo o Centro de Ações Pastorais da comunidade Santo Afonso estará mais cheio do que já está. São as novas turmas da Catequese 2025, que prometem ser uma experiência inesquecível de fé e de evangelização para todas as famílias e os catequizandos. Como João Pedro, que mesmo novo é muito decidido
e ama participar dos encontros com os amigos. O amor a Deus é tão grande que agora ele também serve na igreja e ainda canta no coral. Só em ti eu pude respirar. Eu acho muito bom servir na missa, cantar, e a gente tem a catequese agora também, que eu faço na Menino Jesus, e os ensaios do coral, e eu gosto muito de cantar, é um dos meus hobbies. Há 4 anos, a Rosiane resolveu aceitar uma proposta que mudou sua vida: ser catequista. De lá para cá, já são muitas histórias vividas e a certeza de que estar com as crianças faz muito bem. Durante essa caminhada surgiu o coral Crianças de Maria, que são crianças remanescentes daquela minha primeira catequese e os que estão hoje, né? Então é um privilégio, né, ver que essas crianças continuaram no caminho, né, não desistiram, né? Muitos hoje vão começar a crisma, né, começar a crisma na Capela Menino Jesus. Então é só felicidades e agradecimentos a Deus. E olha só o convite especial desse Catequizando. Bora, gente, fazer catequese, ué. Vamos. E os pais devem incentivar, viu, as crianças a irem para a escola e também para a catequese. Dificuldades dos indígenas para garantir direitos básicos como a educação mais acessível. O repórter Alan Ribeiro conversou com um representante da Repam Brasil sobre esse assunto e a gente acompanha agora. Em 14 de janeiro, lideranças indígenas de várias etnias do Pará ocuparam a sede da Secretaria de Estado de Educação em Belém, em um ato de resistência pela manutenção do sistema modular de ensino indígena. Esse modelo educacional é essencial para a preservação das culturas, línguas e modos de vida das comunidades indígenas. E sobre isso eu vou conversar no dia de hoje com o Eduardo dos Santos Soares, que é secretário da Mobilização dos Povos pela Terra e pelo Clima da Repam Brasil. Primeiramente, queria dar as boas-vindas para você, Eduardo, e gostaria de começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, perguntando por que o sistema modular de ensino indígena é considerado aí essencial para essas comunidades. Então, esse sistema ele é importante porque ele justamente garante, né, a possibilidade de que o processo educacional ele possa acontecer na base, né, dentro dos territórios, sejam eles nas comunidades indígenas, mas também nos territórios quilombolas, ribeirinhos, né? Então, ele é um sistema que justamente valoriza também o saber popular, o território. Então, a importância dele nesse sentido é de ser uma educação que parte também da realidade e que também valoriza, né, o saber popular. Então, a importância dele ocorrer dentro do território é justamente nesse sentido. A retirada desse sistema, ele pode acarretar em quais problemas aí para as comunidades? E seria justamente aplicado um sistema comum de ensino, assim como é aplicado para toda a rede no estado do Pará? Então, a proposta é que ele seja utilizado alguns meios tecnológicos, mas a gente sabe também as limitações que hoje as comunidades têm enfrentado em relação ao acesso à internet. Além disso, esse sistema ele não considera muito aquilo que é próprio, né, das comunidades também, que é a cultura, que é também a questão da relação da comunidade com o seu território, com as pessoas. Então, essa proposta ela limita isso, né? Então, ela também, de certa forma, prejudica o processo educacional das comunidades indígenas. E como tem sido esse processo de negociação com o Estado em relação a toda essa problemática? Então, as lideranças indígenas têm buscado, né, fazer essa articulação, seja de forma direta ou também com a ajuda também de algumas organizações, como a própria OAB, a própria SDDH, que é a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, o próprio Ministério Público Federal. Então, tem tentado essa via de diálogo para que, de fato, também se alcance, né, o objetivo justamente dessa ocupação, que é a revogação dessa lei. E os indígenas seguem aí no espaço da Secretaria de Educação? Sim, as comunidades indígenas, né, os representantes, as lideranças, elas se encontram acampadas
dentro da sede da Secretaria de Educação em Belém. E como que a Repam tem dado esse apoio diante desse cenário? Então, a Repam, ela justamente continua, né, a sua missão junto às comunidades tradicionais, os povos da Amazônia, no sentido da defesa dos seus direitos. Então, a Repam ela tem se articulado junto com outros movimentos pastorais sociais, no sentido também de apoiar um movimento que é dos indígenas, mas que a gente também busca colaborar na logística, seja na questão da própria disseminação também da informação, né? Porque a gente sabe que hoje existem vários canais e nem sempre os canais conseguem levar uma informação de fato que seja verdadeira, que seja também aquilo que o movimento se propõe, né? Então, a gente tem apoiado nesse sentido. Eu queria perguntar para você, Eduardo, qual que é a importância de manter esses aspectos culturais específicos de cada comunidade dentro do aspecto educacional? Então, cada comunidade ela tem uma vivência que diferencia uma da outra, né? E existem elementos que nem sempre é comum entre as comunidades. Então, por isso que é importante se manter um sistema que dialogue com a comunidade, que dialogue com o território e que compreenda essas questões e, a partir desses elementos, possa justamente promover uma educação de qualidade dentro do território indígena. Porque hoje a gente sabe que também existem várias línguas dentro desse território, e aí é preciso considerar também que, assim como a língua, o próprio costume, ele varia de comunidade para comunidade. E aí, quando a gente torna isso padronizado, a gente acaba também ferindo aquilo que é próprio daquela comunidade, daquele território. Eduardo, eu agradeço a entrevista, a gente se solidariza na causa, né, justamente para que eles possam ter preservado aí no ensino, na educação, aquilo que são as raízes, aquilo que são as culturas. Então a gente, né, se solidariza a toda essa questão, a toda essa manifestação feita pelas comunidades aí em Belém. Agradecemos também. Milhares de fiéis participaram da tradicional caminhada de Santo Amaro na cidade de Campos do Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. Foram mais de 40 quilômetros e a gente vai ver agora na reportagem. O caminho de Santo Amaro percorre um trajeto de 40 quilômetros e acontece há mais de um século, na noite do dia 14 de janeiro. O caminho traduz a mística beneditina do perdão e da reconciliação. Letícia e Daniel participam pela segunda vez da caminhada e agradecem as graças recebidas. No passado eu fui caminhando, ele foi de bicicleta, e esse ano a gente está caminhando e correndo juntos. E para a gente é um momento de bênção, um momento de paz, a gente sempre reza antes de vir, reza durante, reza quando chega lá, é uma bênção participar da missa. Eu acho que é um jeito muito legal de começar o ano e sempre um momento de muita paz, muitas alegrias e muitas bênçãos. Compartilhando, né, ideias, planos, é um começo de ano, um início de ano, né? A gente tem 2 filhos, então a gente vem falando das coisas de casa, as tarefas, as atribulações, as coisas boas, os projetos, e a gente já pratica esporte junto, e praticar esporte num momento como esse, né, num dia de festa, podendo no final disso estar com outros colegas, com outros fiéis, com pessoas que a gente conhece da igreja, assistindo a missa, celebrando, comungando, é muito especial. O bispo diocesano de Campos presidiu a Santa Missa de abertura da caminhada, na igreja de Santo Amaro, no bairro de Donana. Após a celebração, abençoou os fiéis peregrinos. O caminhar é o que nos torna humanos, porque é a posição de erguidos, como Jesus ressuscitado, é que nos faz ir para o outro, ir para Deus, ir para o mundo. E com Santo Amaro temos a proposta de sermos missionários da esperança, missionários do perdão, missionários da reconciliação. Tudo isso é o caminho de Santo Amaro, um caminho de fé que transforma por inteiro a vida das pessoas. E por isso todos se sentem atraídos, porque fazem é muito mais que um caminhar, é uma jornada espiritual. É um retiro caminhando. Incrível, muito cansativo, às vezes é um desafio muito grande, porque a gente não sabe se vai chegar, mas eu acho que é a fé, mais uma vez, transformando nossa vida e dando força para a gente continuar.
Este grupo de fiéis saiu da paróquia Santa Maria, que fica na zona norte de Campos, próximo à divisa com o estado do Espírito Santo. É uma sensação muito grande, muito forte, a fé se faz sentido no nosso peito, no nosso coração. Não só a que a gente tem, a gente percebe nas pessoas também essa expressão de fé, querendo na presença de Deus através da inserção dos seus santos, do poder da intercessão dos seus santos, sobretudo aqui no caso do glorioso Santa Maria, que é tão querido aqui na nossa Baixada. Vai ser uma experiência nova para eles também, né? Para alguns daqui já vieram, outros não, é a primeira vez. A caminhada movimenta a economia da região. Os peregrinos contaram com pontos de apoio ao longo do trajeto, montados pela Secretaria de Turismo. O turismo religioso em si já é um pilar do turismo muito importante no desenvolvimento socioeconômico de todas as regiões. Campos é uma cidade privilegiada porque a gente tem aqui no nosso território um verdadeiro patrimônio da Igreja Católica, só que o caminho de Santo Amaro é um caminho guardião de 22 igrejas, pelo menos 20 delas são coloniais, fazem parte do patrimônio. Então o caminho conta uma história. E essa história contada por esse caminho é um roteiro turístico que hoje atrai, através da profissão de fé, atrai muitos fiéis, além dos munícipes, além de turistas, pessoas de fora do município e até de fora do estado. Mirela, há mais de 15 anos, atua como voluntária. Ela auxilia os peregrinos com a distribuição de água. Assim, admiro a esses caminhões que anos após anos passam por aqui. Por eu não ter eu sei que eu não tenho essa condição de caminhar até a Baixada, nós nos propusemos a pagar essa promessa há mais de 15 anos que nós fazemos isso. Assim, é a iniciativa nossa, tá? Desde a época do meu marido, que hoje não mais está aqui, começamos e continuamos, até quando Deus permitir. O trajeto refaz os caminhos trilhados pelos monges, verdadeiros construtores da presença da igreja em toda a região norte fluminense. Eles chegaram em 1648 e deixaram um legado de construção de igrejas e da presença evangelizadora. Hoje, através do caminho de Santo Amaro, dessa profissão de fé, de uma tradição de 292 anos, o Brasil tem a oportunidade de conhecer Campos. O primeiro plano vai para um breve intervalo, mas não saia daí que já eu volto com mais informações para você. Estamos de volta com o primeiro plano. Muito obrigada pela sua companhia. Utilizar o confessionário como uma verdadeira porta santa. Essa foi uma mensagem transmitida pelo arcebispo de Goiânia, Dom João Justino. E é sobre esse tema que a repórter Ana Luísa Abreu conversou com um convidado bem especial e a gente vai acompanhar agora. Durante a abertura do ano jubilar 2025, aqui na Arquidiocese de Goiânia, o arcebispo metropolitano Dom João Justino afirmou que a prática do confessionário pode representar a abertura das portas santas. E para a gente falar sobre esse significado para todos os católicos, hoje eu vou conversar com o padre Rodrigo Castro, que é pároco aqui da Sagrada Família, que inclusive é uma igreja jubilar aqui da Arquidiocese, né, padre? Queria que o senhor explicasse para nós esse significado, tanto espiritual quanto também emotivo para todos os católicos. O ano jubilar tem essa grande característica que é a Porta Santa. Nesse ano da esperança de 2025, o Papa Francisco quis abrir as portas santas somente da cidade eterna, somente de Roma. Então estão abertas 4 portas santas das basílicas maiores e uma porta santa, uma quinta, num presídio, simbolizando todos os encarcerados de todo o mundo, mostrando que o cárcere também é esse lugar dessa passagem. A porta é Cristo, o bom pastor. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Entrar pela porta santa é fazer essa experiência do bom pastor. Então, quando o nosso arcebispo, Dom João Justino, traz essa afirmação que o confessionário
é uma porta santa aberta, nós experimentamos essa grande graça do jubileu. Tempo jubilar, o que nós estamos celebrando, e o que precisa ficar claro para todos os católicos, é que todos os dias deste ano da graça do Senhor de 2025, nós temos a oportunidade de lucrar as indulgências plenárias. Nós temos a oportunidade de fazer essa experiência do confessionário. Esse momento de confissão, nós podemos considerar que é um momento crucial de entrega individual ao nosso Deus misericordioso? Isso mesmo, porque ali eu acuso os meus pecados, arrependo deles, não sou condenado. O Padre Pio vai dizer uma frase muito bonita: o confessionário é o único júri onde eu entro condenado e saio absolvido. Então, todas as vezes que você se acusa os seus pecados, através do sacerdote, recebe o perdão de Deus, você faz uma experiência sincera da remissão de todos os seus pecados. Ou seja, nós recebemos o perdão e não temos nenhuma condenação. Padre, nesse ano jubilar, que como o senhor já disse, é um ano de grandes graças, de renovação, esse momento mais individual com o nosso Pai, quantas vezes, em média, é indicado para todos os católicos realizar a confissão? Até a festa da Sagrada Família, eu, como cristão católico, lá no final do mês de dezembro deste ano da graça do Senhor de 2025, posso lucrar indulgências plenárias todos os dias. Por isso, o Papa usou essa expressão: no ano santo, nesse jubileu da esperança, a porta está escancarada, a porta está aberta. E o nosso arcebispo então disse: para nós que não temos uma porta física aberta, nós temos a grande certeza dos confessionários que estão abertos para nos ajudar a realmente lucrar as indulgências, receber as bênçãos de Deus, como você disse, esse ano de renovação, esse ano de esperança. A crescente popularidade das apostas online, conhecidas como bets, tem gerado preocupações significativas no Brasil, especialmente no que diz respeito aos impactos negativos no comércio varejista e na economia em geral. Sobre esse assunto, a repórter Daiane Rodrigues conversou com o Felipe Tavares, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e a gente vai ver agora. Agora nós vamos falar sobre a crescente popularidade das apostas online, conhecidas como bets. Tem gerado preocupações significativas no Brasil, viu? Especialmente no que diz respeito aos impactos negativos no comércio varejista e na economia em geral. Estudos recentes indicam que em 2024 o varejo brasileiro deixou de faturar mais de 100 bilhões de reais porque os recursos das famílias estão sendo direcionados para essas plataformas de aposta. Para discutir esse tema e falar tanto sobre os desafios impostos pelas apostas online, quanto as possíveis soluções para diminuir os aspectos negativos, eu recebo Felipe Tavares, economista, chefe da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviço e Turismo. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Daiane. É um prazer estar aqui com vocês, falar desse tema tão importante aí para o Brasil e para o varejo brasileiro. E para a gente começar, eu queria que o senhor falasse sobre, quais os principais fatores que levam as apostas online a causarem esse prejuízo no varejo. Porque a gente, se falar de primeira, não consegue imaginar, né? Mas é uma coisa bem séria. É uma coisa bem séria que às vezes a gente esquece que todo o motor da atividade econômica ou de qualquer coisa que exista no Brasil é o bolso do cidadão, né? A carteira ali da família. Então o recurso da família é um só. Então toda vez que a família toma uma decisão de começar a apostar valores significativos no seu orçamento, isso quer dizer que ela vai retirar isso de algum outro lugar do padrão de consumo dela. Então isso vai afetar o planejamento do supermercado, isso vai afetar o planejamento de compra de vestuário, de compra na farmácia, na padaria, porque a renda é uma só. Então precisa sobrar recurso de um lugar para ela botar nas apostas. Dado o crescimento das apostas, a gente viu que o orçamento das famílias brasileiras e o perfil de consumo mudou significativamente. E a gente viu diversos relatos sobre isso, especialmente afetando matrículas de ensino superior, afetando até
contratação de plano de saúde e até o perfil do supermercado aí das famílias brasileiras. O que esse prejuízo no varejo causa para a economia do nosso país? Em 2024, a gente teve um ano muito especial, né? Porque a gente teve aquecimento da economia muito forte, aumento da renda, então o varejo vai conseguir terminar o ano com um crescimento ainda em 2024, só que dada toda a dinâmica em 2024, era se esperado 100 bilhões a mais de faturamento no setor. Então algo fez com que o setor saísse da sua trajetória esperada, né? Que seria ótima ali, dada essa dinâmica da macro brasileira. A gente fez algumas simulações de longo prazo, né, considerando que talvez as apostas, como que seria o Brasil se as apostas ficassem para sempre nesse patamar. A gente mostrou que isso pode custar até 2% do PIB brasileiro por ano. Então, a gente pode ter um efeito muito significativo e irreversível sobre toda a dinâmica da economia, dadas essas apostas muito excessivas e descontroladas nessa modalidade online. E qual que é a importância da educação financeira para que as pessoas, né, aprendam como gastar e não se envolvam nesse tipo de aposta? Ela é fundamental para a gente conseguir reverter, especialmente porque assim, as apostas online elas foram colocadas de uma forma muito agressiva para as famílias brasileiras, né? Então, dada a nossa ausência de educação financeira, até no ensino de forma ampla no Brasil, né, os apostadores, né, e ali os influencers que usaram ali esse espaço para conseguir crescer o seu faturamento em cima das perdas das famílias, mostraram que isso eram formas de investimento seguro para a renda das famílias, colocando ali como uma opção viável, ausente de risco para a alocação de renda, quando na verdade é uma modalidade de altíssimo risco e na verdade é um jogo de azar. Então a gente colocou os cassinos online de uma forma como eles não são. Eles não são investimentos para as famílias, eles não são estratégias de acumulação de recursos e planejamento de aposentadoria, etc. Ele é um jogo de azar e isso não foi explicado. Então a ausência da educação financeira colocou as famílias brasileiras numa posição de vítima desse ataque muito forte e agressivo de marketing dos cassinos online. E quais as medidas que devem ser adotadas para acabar com isso? A gente entende que os cassinos online deveriam ser proibidos no Brasil para a gente conseguir começar a brincar do setor de apostas e regulamentar eles via os cassinos físicos, para inclusive a gente conseguir criar arcabouço regulatório apropriado para proteger as famílias brasileiras de apostas compulsivas, né, e proteger as crianças e menores de idade de estarem apostando, que são questões que são impossíveis de serem garantidas no modelo de cassinos online. E tem um outro fator, que os cassinos online todos são sediados em paraíso fiscal, então a gente tem uma condição de regulamentação e de controle desses fluxos de recursos que são impossíveis no modelo online. Então, no cassino físico, além de ser um importante instrumento para crescimento e desenvolvimento regional do turismo, né, gerando emprego, arrecadação de impostos, né, contribuindo para o PIB brasileiro efetivamente, a gente consegue criar um arcabouço regulatório que proteja as famílias brasileiras e aí a gente consiga aprender a lidar com esse setor, que foi a experiência, inclusive, de outros países que são bem-sucedidos nos setores de apostas. Felipe, nosso tempo está acabando, mas eu vou deixar o convite para que você possa voltar, para que a gente continue falando sobre esse assunto, porque é muito importante conscientizar a população. Obrigada por sua participação. Com certeza, a gente está à disposição, Daiane. Muito obrigado. A gente vai conhecer agora o trabalho de acolhimento aos dependentes químicos, oferecido pelo grupo Amor Exigente. A luta não é fácil, mas também não é impossível. E a gente vai conhecer esse trabalho agora com o nosso repórter Alan Ribeiro. A luta daqueles que no seio familiar têm um dependente químico é diária. Em Tefé, no Amazonas, um grupo denominado Amor Exigente leva amparo às famílias que sofrem com essa situação. O Amor Exigente divide as pessoas com dependência e os familiares para a gente fazer o ajuste de como foi a semana dessa família e dessa pessoa com dependência, se teve recaída, se não teve. Então, eles ficam acolhidos em células separadas. A família conta toda a dificuldade e a gente percebe que
que muita gente, Alan, tem dúvida, o que acontece no grupo de apoio? A gente vai se fortalecer quando a gente acha que está reclamando de um problema, a gente ouve uma família que tem 3, 4 dependentes na mesma casa, todos os filhos dependentes, né? Então, a gente tenta trabalhar toda essa situação aí. Esse ano nós atendemos mais de 50 famílias, né? A gente registra as pessoas que nos procuram, as famílias, e vai lá no grupo, e a gente registra o nome, né, da mãe, a maioria, 90%, né, 99% das mães que nos procuram. É difícil um pai procurar, né, ajuda para o seu filho, mas é mãe que sofre mais, né? Então nós registramos mais de 50 mães que nos procuraram no decorrer do ano de 2024. E o trabalho é feito em parceria com a Fazenda da Esperança. Muitas vezes, os participantes são encaminhados para as casas de reabilitação. As famílias, elas nos procuram, né? E a gente fala as propostas das fazendas que temos aqui na nossa região. Porque ir para a fazenda tem um custo, né? Ir para a fazenda tem um custo porque lá eles se alimentam, né? Então, muitas vezes a família não tem condição de pagar. Por exemplo, em Manaus é um salário mínimo que a família tem que pagar para o filho ficar. E é o tratamento de um ano. Né? A Neuris hoje é voluntária, mas já esteve do outro lado. O irmão encontrou a esperança no grupo após 30 anos e hoje vive livre das drogas. Ela traz o testemunho de que o amor exigente foi peça-chave na recuperação. O Grupo Amor Exigente nos acolheu, colocou essa proposta, na época a presidência era da Irmã Esperança, de ir para... E aí tem a parte da negação, né, de que o adicto diz, não, sozinho eu consigo, eu não preciso ir para a fazenda, sempre resistente. A primeira vez não conseguiu, quando dava o horário da reunião, que acontece aos sábados, sumia, desaparecia, a gente ia só para a reunião. E a gente sempre começou a confiar, ligava para a dona Marli, que era a ex-coordenadora, pelo número particular. Então, assim, a gente procurou aquela ajuda e assim, se fixou no grupo. Atualmente, o irmão da Neuris é quem dá apoio às famílias. Ele é muito grato ao Grupo do Amor Exigente, que foi o que acolheu, que abraçou, que disse que era possível um novo estilo de vida. E se tornou voluntário na caminhada com a experiência dele da fazenda. E hoje, assim, a família é só gratidão por tudo que o grupo ofereceu para a gente. E hoje ele passou, com a chegada da fazenda, ele passou a ser o coordenador do GEV. Hoje meu irmão é o coordenador do Grupo Amor Exigente, é um ex de fazenda, hoje ele já tem 3 anos na frente do GEV. E a rotina dele, antes o Grupo Amor Exigente levou o José Xamã para a fazenda. Hoje o José Xamã leva pessoas para a fazenda. Que trabalho bonito, viu? Parabéns ao grupo. O primeiro plano vai para o intervalo, mas daqui a pouco eu volto com outras informações para você, não saia daí. Estamos de volta com o primeiro plano, muito obrigada pela sua companhia. E nesse momento eu quero te fazer uma pergunta, você já faz parte da família Pai Eterno, essa família de amor? Se ainda você não faz parte, eu faço esse convite para você. Ligue agora no 62-3506-9800 e faça parte dessa família de evangelização. Você vai ajudar na manutenção aqui da TV Pai Eterno. Se você está vendo a gente agora, é graças à sua doação. Você ajuda também na construção do novo Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, que você está vendo as imagens agora da obra, né, do Santuário do Divino Pai Eterno, que está ficando muito bonito. Inclusive, já acontece missa no local. Você ajuda também na reforma e manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Isso e muito mais que você ajuda com a sua doação. Então, eu te convido a ligar agora nesse número, 62-3506-9800, e muito obrigada por fazer parte dessa família de amor.
Assim como acontece em todos os meses, a Vila São Cotolengo realizou uma festa para celebrar a vida dos aniversariantes de janeiro. E esse sempre é um momento muito marcante para todos que fazem parte dessa missão do Santuário do Irmão. A repórter Daiane Rodrigues foi lá acompanhar de perto e a gente vai assistir agora. Balões, enfeites com animais da savana e uma linda mesa decorada formaram um cenário perfeito para celebrar a vida de quem tanto merece, os internos da Vila São Cotolengo. É aqui na Praça da Amizade que o amor ao próximo se transforma em vida. Mais do que um aniversário simples, eles celebram a vida de cada um e a importância que os internos têm para a instituição. Todos os meses nós celebramos aqui na Praça da Amizade o aniversário dos pacientes. Então hoje é um dia muito especial porque nós reunimos todos os pacientes do mês de janeiro aqui e fazemos uma grande celebração, um momento de oração, um momento de bênção, mas também de celebração. Então tem um bolo, temos uma comida especial, é um dia mesmo para marcar a celebração da vida deles, que é muito importante para todos nós. Com o tema Safari, cada detalhe foi pensado para transmitir alegria e acolhimento. Tinha personagem vestido de leão, zebra e até a Minnie veio participar. Com músicas animadas e brincadeiras, eles envolveram os internos, que riam, batiam palmas e até dançavam. Interação que contribui para o desenvolvimento deles. O cognitivo de grande parte dos pacientes é um cognitivo muito bom, então eles têm consciência de tudo que acontece, das celebrações, dos momentos festivos. E na vila, os nossos pacientes gostam muito de festa. Todos os meses a gente faz alguma confraternização com todos eles, é momento de interação, de celebração. Isso é muito importante porque a nossa vida, muitas vezes na correria, no cotidiano, nós acabamos nos colocando ou observando simplesmente as dificuldades. E aqui as dificuldades não falam mais alto. O que fala mais alto é a alegria, é a fé, é aquilo que a gente acredita. Então, assim, para eles e para todos nós que estamos aqui convivendo, celebrar a vida é muito importante. E quando chega a hora do parabéns, a alegria fica ainda maior. Para os internos, esse momento é mais do que um evento, é se sentir amado, parte de uma família que os acolhe com o coração aberto. Já os colaboradores entendem que cada sorriso reforça que fazer parte dessa obra de amor é ser abençoado. Eu acho que esse momento é um momento de grande alegria para nós também, porque nós somos família Cotolengo e a gente quer que trate eles com muito amor. Obra mantida pelos missionários redentoristas que vivem a missão de levar a mensagem de fé e amor do Pai Eterno àqueles que mais precisam de cuidado. A congregação, desde a sua fundação por Santo Afonso, ele nos inspirou a cuidar daqueles que mais precisam. No tempo de Santo Afonso eram os cabreiros, aqueles que moravam distante, longe da realidade do centro das cidades. Hoje, as periferias existenciais do mundo estão presentes em tantos ambientes. A Vila São Cotolengo, com certeza, é um lugar de missão concreta daquilo que Santo Afonso imaginou, sonhou para a congregação. Então, para nós, redentoristas, é gratificante poder realizar esse trabalho aqui em Trindade, aqui na Vila São Cotolengo, porque nós estamos diretamente ligados a pessoas que, fora dessa realidade, não sabemos como elas poderiam sobreviver. Na simplicidade de um bolo e de um abraço, a Vila São Cotolengo nos ensina o verdadeiro significado do amor ao próximo. Aqui, cada vida é motivo de celebração. Cada sorriso é um reflexo da presença do Pai Eterno entre nós. E são por meio dos gestos de solidariedade que as vidas aqui são transformadas. A vila existe graças à colaboração e às mãos unidas de muitas pessoas. São muitos corações, muitas mãos que fazem esse trabalho acontecer. Então, assim, todo o trabalho, todo o esforço das pessoas, elas colaboram para que essa missão aconteça. Então, você, devoto do Pai Eterno, que já conhece o nosso trabalho, que sabe daquilo que é realizado aqui na vila, com certeza você colabora muito com essa missão aqui. Reze por nós, reze pelo nosso trabalho, reze por tudo aquilo que é realizado aqui. E claro, se você puder, colabore com a nossa missão, faça contato com essa instituição e ajude
a promover vida e vida com qualidade para muitos pacientes aqui em Trindade. E você sabia que o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de população pet, com cerca de 160 milhões de animais? Pois é, para entender melhor como os pets influenciam o nosso bem-estar e a dinâmica familiar, a gente vai acompanhar agora uma entrevista com um psicólogo especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, Alexander Bess. Vamos ver agora. Quais os principais benefícios que os animais de estimação trazem para a saúde mental de seus tutores? Bom, são vários, são imensos. Agora, a gente precisa entender que o principal benefício ele se dá principalmente pela ligação emocional no nosso aparelho mental psicológico. O aparelho mental ele tem a parte psicológica, tem a parte neurológica, tem a parte psiquiátrica, mas a parte psicológica, que envolve o aparelho psicológico, o aparelho emocional, né, e o aparelho sentimental, que ele é dividido nessas três classificações, ele é o mais afetado positivamente falando. É um benefício que traz uma troca de amor impossível de ser descrita, né? É uma troca de amor natural, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de subterfúgio ou algum tipo de segunda intenção. E principalmente na pandemia, essa troca de amor era a única que nós podíamos, aliás, ali exercer. Então, principalmente para os mecanismos de ansiedade, ajuda a reduzir a ansiedade, não curar, mas ajuda a reduzir e reduzir muito. E principalmente, né, ele fala, você, todos os ouvintes aí da TV Pai Eterno, principalmente nos mecanismos depressivos, né? A depressão é uma doença muito complicada e a principal contraprodução da depressão que aumenta e deixa ela numa condição pior é justamente a solidão. É totalmente contraindicado uma pessoa que tem alguma manifestação depressiva, seja ela qual for, que são várias, né, ou qual classificação seja, ficar sozinho. Então o animal ele preenche essa lacuna, né, atmosférica eu digo espacial do seu lado, da sua residência, e deixa que a pessoa seja nutrida emocionalmente. Então é muito gostoso, porque essa pessoa vai chegar em casa e vai ter um cachorrinho ali, ou um gato, ou o seu animal da sua preferência, né? Então a depressão principalmente vai ser ali tratada, e quando a depressão é tratada, ela é controlada. Então isso é muito importante. Então esses são os principais benefícios, né, em relação à ansiedade, mas mais ainda em relação à depressão. E você falou aí sobre essa questão de chegar em casa. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Você passa o dia inteiro na rua, cansado, estressado. Chega em casa, quando o animalzinho vem, parece que renova ali a sua energia. E eles são muito companheiros, né? Eles querem ficar ali perto da gente. E o engraçado é que se a gente observar, quando passa do horário de chegar, parece que eles sabem também, né? Olha, é muito difícil explicar, né, o conhecimento deles, é muito gostoso. Eu amo muito cachorro, principalmente. Tem um gigante que foi até um presente que eu ganhei de Deus, assim, porque foi um cachorro que foi a minha primeira viagem com meus filhos, quando estava acabando a pandemia e as coisas começaram a abrir, e a gente fez uma viagem até Campos do Jordão, que fica uma cidade a 220 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, e a gente achou um filhote de pastor na estrada. Então eu mobilizei assim a SWAT, a NASA, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, quer dizer, consegui resgatar o cachorro, e é um pastor alemão lindo, assim, desse tamanho, gigante, está lá na casa da minha mãe. Então, assim, exato, quando você chega na sua casa, e assim, o cachorro sabe o horário, eles têm uma percepção temporal, né, espacial, temporal, muito, muito fidedigna ali. Alguns esperam você na porta. Então, se você atrasou 1 minuto ou 2, o cachorro já começa a ficar desesperado. E isso significa o sentimento, né? O sentimento dele por você. E ele sabe quando que é amado. O cachorro sente isso. Então, quanto mais amado o cachorro sente, mais ele vai estar atento a todos os sinais,
até os sinais de horário, até o que você faz. Ele participa da sua rotina diariamente. Esse cachorro, por exemplo, que eu falei para você que está na casa da minha mãe, eu tenho um horário que eu passo lá praticamente todas as noites. Ele já sabe o horário que eu vou chegar, né? Então, assim, e quando eu chego, ele já está ali na porta, que é um condomínio fechado, então ele já está ali na porta, e no portão de entrada da casa, quer dizer, me esperando. Então, assim, o cachorro é isso. Eu acho que ele tem essa condição de ler você. O cachorro lê você, né? Ele vê você, ele sente quando você está mal, ele sente quando você está doente, e se você não estiver bem emocionalmente, ou até mesmo, é tão impressionante isso, Daiane, que quando o cachorro sente que você não está bem, ele fica mais ainda do seu lado. Então, tentando fazer o que ele pode fazer, que é a companhia, né? Mas cuidando de você. Então, é uma troca, né? Esse cuidado. Você cuida dele, ele cuida de você, ou seja, uma cachorrinha, enfim. Todos os animais são muito importantes, todos os pets são importantes, né? Para que cada pessoa tenha a sua preferência, cada pessoa tem ali, tem pessoas que gostam de animais exóticos, enfim. Então, acho que tudo isso tem que ser respeitado. Agora, a interação animal-humano é uma interação muito positiva, uma interação muito gostosa, né? É uma interação que dá ânimo, te dá um complemento a mais, principalmente para aquelas pessoas que não puderam ou não quiseram ter filhos também. Então, tem essa interatividade até mais completa ali, tem uma engrenagem muito gostosa de ser sentida e de ser experienciada diariamente. E quais os cuidados que deve tomar para não humanizar tanto o animal? Porque tem gente que humaniza demais, né? Você tem que saber diferenciar, né? Muito boa a sua pergunta. Você tem que saber que por mais que você o ame, por mais que ele te ame, né? Ou seja, ele ou ela, esse cachorrinho ou essa cachorrinha tem que realmente ser cuidado no âmbito animal mesmo, né? Não pode humanizar, você falou muito bem, porque quando você começa a humanizar, você começa a ter um desvio, né? Um desvio sentimental, e aí que começa, realmente pode entrar numa relação patológica. Tem que entender que a função do animal é aquela, e a função do humano é outra. Então isso é muito importante também, muito boa a sua colocação, né? De pergunta. Para que os cuidados é você ter a consciência, ter a consciência psicológica, né? Sabendo que por mais que seja uma relação ali de troca, ele é um cachorrinho ou uma cachorrinha e você é um ser humano. Então tem isso também, para que realmente você não possa ali confundir as estações. Então, a partir de um exercício de consciência, que também pode ser passado pelo veterinário, pela sua veterinária, isso também pode ser muito útil para que você não humanize de uma maneira errada, né? Então, saber assim que é legal o cachorro não comer na mesa, acho que são esses cuidados ali, né? Você botar a comida do cachorro ali à parte, do lado da mesa, ele pode comer do lado, mas acho que não necessariamente ali na cadeira do lado. Então você vai no cinema, você não vai levar o cachorrinho. Quer dizer, são coisas básicas do dia a dia, muito fáceis de ser pontuadas, e acho que a melhor pessoa que pode dar essas referências para aquelas pessoas que têm dúvida realmente são os veterinários e as veterinárias, né? Para eles entenderem aonde que começa o direito do cachorro e onde que termina esse direito, e onde começa o seu dever e onde que termina ali o seu dever enquanto cuidar. Agora, tratar bem é fundamental, né? Tratar bem o carinho faz parte desse cuidado também, e até para que você, em função desse carinho e desse cuidado e de todo esse conhecimento, você não humanizar o cachorro. E outra coisa, doutor, também que eu acho que é importante a gente falar. Quando o tutor desse animal morre, ele também sofre muito. A gente tem filme aí que são reais, inclusive, de animais que ficam anos esperando o tutor. E também, ao contrário, quando o animalzinho morre, tem gente que sofre demais. Como aguentar e superar isso? Olha, é muito difícil, é muito duro, é um sentimento ali de perda muito grande. Você falou de filme, né? Tem um filme com Richard Gere, que é um filme real, né? Que o cachorro acompanhava ele todo dia até a estação de trem. Me fugiu a cidade agora, tá? Mas tem até uma estátua do cachorro ali que colocaram na estação de trem. Eu acho que é Por Toda a Minha Vida, alguma coisa assim, o título. Se eu tiver ali errado no título, eu peço desculpas. Realmente não é toda hora que vem as palavras para a gente.
esse luto humano, animal, é um luto muito doído, tanto de um lado quanto do outro. Quando o dono do cachorro está doente ou sabe que vai morrer, a melhor coisa que ele pode fazer seria aproximar o seu parente mais próximo, seja um filho, uma filha, esposa, não sei quem ali da sua família que poderia dar os mesmos cuidados com o cachorro, mas o cachorro já se ir acostumando por essa pessoa. Por quê? Porque o cachorro, dentro de uma família, ele vai escolher uma pessoa para ser realmente o seu escolhido, a sua escolhida, né? E ele vai ter aquela pessoa como dono ou dona absoluto ou absoluta. Então, às vezes, permitir que uma segunda pessoa entre, se essa pessoa que é a dona principal está ali com problema de saúde sério, é uma boa dica. Em relação ao dono, se o cachorro estiver mais velhinho, se o cachorro está mais ali com mais problema, o que a gente pode estar orientando é que a pessoa aproveite mais esse cachorrinho, essa cachorrinha, dê mais carinho, curta esses momentos, né? Eu acho que pode ali falar para o cachorrinho, obrigado por ser meu cachorro, alguma coisa assim, nesse sentido. É muito doído mesmo, realmente é muito doído. E entender que esse cachorro é único, ele é insubstituível, mesmo que a pessoa compre um outro cachorro daqui a um tempo, não vai substituir aquele cachorro, não dá para você fazer transferência. Então, acho que não fazendo a transferência sentimental é uma outra dica importante que a gente pode estar dando aqui para que as pessoas entendam. E eu acho que uma outra dica também, Daiane, que a gente pode estar dando, que eu te falo para o pessoal do Jornal Brasil Hoje, seria dar um tempo, você com você mesmo, você com você mesma, para você não adquirir um outro animal nesse processo de luto. Um processo de luto mental, de humano para humano, ele dura, no nosso cérebro, ele dura 9 meses. É o processo ao contrário do nascimento. Tá? Então, quando uma pessoa morre, o cérebro precisa de 9 meses para se assentar. Esses 9 meses são cruciais e muito importantes, porque aí você pode cometer alguma tragédia, fazer alguma besteira, partir para uma atitude obsessiva compulsiva, migrar para um vício. Então é muito complicado. Então isso precisa ser respeitado pela mente. Quando um cachorro morre, alguns autores falam aí que você precisa de 2 até 5, 6 meses para você se adaptar a esse luto. Então isso vai de pessoa para pessoa. É um pouco menos que o luto humano, mas você vai ficar ali machucado durante um tempo. Então, nesse tempo que você está machucado, eu acho que aí talvez um processo de internalização sentimental, você com você mesma, um pouco de meditação, né? Às vezes talvez um trabalho psicoterápico, procurar uma psicoterapia com um psicólogo ou com uma psicóloga pode ajudar. Pessoas que têm algumas patologias, já psicopatologias mentais, como transtornos de ansiedade, ou principalmente transtornos depressivos, vão sofrer mais, porque vão acentuar essas patologias. Então, ali está atento a tudo isso e ver quais são as medidas que podem ser feitas, e elas vão ser únicas, cada uma para cada uma. Eu acho que é a melhor dica, para depois que sair dessa fase, aí sim, se for do gosto da pessoa, se for do desejo dela, adquirir um outro animal. Doutor, o senhor falou do filme É Sempre ao Seu Lado, o filme. Isso, então, exato. Quem quiser assistir a esse filme. Obrigada pela participação do senhor. E a exemplo do doutor aqui, fica, né, esse conselho também para você adotar um animalzinho, porque é muito importante. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, um abraço a você, pessoal aí da TV Pai Eterno. Obrigado mais uma vez pela entrevista. O Primeiro Plano termina agora. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até um próximo encontro. Tchau, tchau.